Olá, um abraço carinhoso, fraterno para quem está participando desse nosso encontro de hoje. Um abraço carinhoso aos nossos amigos, amigas, às nossas irmãs e irmãos da confraternização. Então, um beijo no coração para quem está nesse momento nos assistindo, participando assim dessa forma. E, como sempre, nossa esperança é de que esse nosso encontro seja mais uma partilha de sentimentos fraternos, de conteúdos positivos que possa nos proporcionar bem, que possa nos fazer bem, que possa, portanto, cultivar paz em nossos corações, em nossas vidas, nos espaços onde nós estivermos. É sempre bom nós começarmos desejando o bem, nós começarmos assim nesse intuito, nesse desejo de cultivarmos forças positivas, de cultivarmos, portanto, o que favorece um estado de paz, a plenitude da vida, um estado de harmonia nos espaços onde nós estivermos. E é claro, isso nós buscamos com a integração com as forças maiores da vida, com a espiritualidade maior. Isso nós buscamos, portanto, uma vivência espiritual. Uma vivência espiritual, é claro, que seja significativa, que seja transformadora, na medida em que dá possibilidades para aurirmos essas forças positivas em forma de boas inspirações, intuições, de proteção, não é? Que é algo tão necessário para fazermos dos nossos dias melhores e, portanto, de podermos viver melhor, não é? Viver mais preenchidos, mais preenchidas de paz. E não é sem razão que a gente pode lembrar de uma música que é o tema, eu vou dizer assim, o motivo da nossa conversa de hoje. A música Serra do Luar, desculpe, ainda estou um pouquinho gripado, né, com a garganta inflamada. E já digo isso porque, como eu vou citar aqui uma música, então fico impossibilitado de cantar. Não por conta da voz, mas por conta da garganta, que não está muito boa. Mentira, tá? É a voz mesmo. Mas essa música é uma música belíssima, Serra do Luar, que é uma música de Walter Pinheiro, interpretada de Walter Franco, interpretada por Leila Pinheiro, desculpem. E eu vou citar, né, um trechinho dessa música, é muito conhecida a letra. Diz: amor, vim te buscar em pensamento, cheguei agora no vento. Amor, não chora de sofrimento, cheguei agora no vento. Eu só voltei pra te contar, viajei, fui pra Serra do Luar. Eu mergulhei, eu quis voar, agora vem pra terra descansar. Viver é afinar um instrumento de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro pra fora, de fora pra dentro. Pronto, só vou cantar até. Quer dizer, cantar não, né? Então, citar a letra, vou dizer dessa forma. Espero que não tenha sido tão ruim, uma experiência tão ruim, mas é uma música belíssima, então é natural que a gente acabe fazendo a evocação, né, da sonoridade e lembre até da voz de Leila Pinheiro. E veja, esse trecho ele é justamente o que dá motivo à nossa conversa. Viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. E é claro, quando nós falamos acerca dessa relação com a espiritualidade, que nós buscamos de forma consciente e intencional e tentando entender a vida por esse viés da existência da dimensão espiritual, nós estamos buscando com isso, é claro, um entendimento, uma forma de olhar que nos ajude a viver com plenitude, né? Então, como diz, viver afinal um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro. É interessante porque essa letra ela traz
assim, uma compreensão de que é necessário, é claro, fazendo uma metáfora da vida como um instrumento, né? Viver é afinar, melhor, como uma metáfora que não está num instrumento, mas num ato, vamos dizer, dessa maneira de harmonização. Viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. E assim nós temos nessa metáfora uma compreensão que não é polarizada acerca da vida. É uma compreensão que é integrativa, que diz respeito àquilo que está dentro, a importância do que está dentro, mas também a importância do que está fora. É claro que uma das características fundamentais do Espiritismo, como uma das suas bases, um dos seus fundamentos, é o que nós chamamos de filosofia, da sua filosofia, porque o fenômeno por si só, ele não apenas se delimita a aspectos materiais. O fenômeno mediúnico, chamado fenômeno mediúnico, que traz consigo essa expressão do que nós chamamos de dimensão espiritual. Esse fenômeno, portanto, ele tem, para além dos aspectos materiais, implicações que são subjetivas, na medida em que existe uma participação subjetiva por parte do sujeito, por parte do médium, que é uma subjetividade, e de quem está presente, de uma pessoa falecida, que nós chamamos de espíritos, nesse processo de comunicação, que também é uma subjetividade, e que vai expressar assim os seus sentimentos, as suas ideias, as suas crenças, os seus desejos, enfim, tudo o que representa, o que compõe a sua individualidade. É claro que numa mescla com aquilo que está no próprio médium, uma vez que o médium é um filtro, ele não traz consigo uma possibilidade de isenção completa, absoluta. Então sempre de algum modo uma participação dos médiuns, o que nós vamos encontrar inclusive em termos de informação no próprio livro dos médiuns, publicado por Kardec. Então, com essa característica do Espiritismo é interessante porque nós não temos uma delimitação, um interesse que esteja apenas restrito ao fenômeno em si. O fenômeno pode impressionar, o fenômeno mediúnico pode justamente trazer vamos dizer, em alguns casos, surpresa, curiosidade em muitos. Em outros, é claro, cria um estado até, eu vou dizer assim, de excitação, não é? Porque está diante de um fato que é incomum, então isso cria um estado de euforia, às vezes, de uma novidade. E a necessidade, é claro, de fazer testes, de fazer vamos dizer, ter alguns cuidados para verificar se de fato aquele fenômeno é real, com receio de que seja fruto de algum embuste. Então se costuma fazer alguns testes certos e simples, em alguns casos, em outros não. E um exemplo disso foi o que aconteceu com um escritor que é o autor quer dizer, mais famosa, a sua produção mais famosa é a obra Sherlock Holmes, que é Arthur Conan Doyle, o seu autor, Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, ele teve a oportunidade de fazer experimentações com médiums. E por isso mesmo ele teve contato com o chamado fenômeno mediúnico. E para ilustrar, através dessa experiência de Arthur Conan Doyle, como esse fenômeno ele vai para além dos aspectos materiais, como envolve subjetividades, tem um fato, assim, uma vivência relatada por ele, se não me engano, no seu livro A Nova Revelação, em que ele diz o seguinte, que estava testando a acurácia de uma médium, a acurácia, assim, a capacidade de acertos, de dar informações precisas que não sejam obtidas pelas vias comuns. A gente não sabe a princípio e você acaba, vamos dizer assim, adivinhando. O médium, ela tem a capacidade de adivinhar certas coisas que aparentemente estão ocultas, de ter informações, acessar informações por vias que não são as vias comuns. Que nós utilizamos para acessar as informações, seja pelos nossos sentidos ou pelos próprios instrumentos tecnológicos que temos à nossa disposição. E no caso do Arthur Conan Doyle, ele fez uma experiência muito simples. Ele
colocou uma quantidade, ele não diz exatamente qual a quantidade, mas colocou uma determinada quantidade X de moedas nos bolsos, em dois de seus bolsos, de moedas na época com valores diferentes, em quantidades diferentes, e ele então colocava as mãos no bolso e pegava aleatoriamente uma quantidade de moedas e imediatamente colocava as duas mãos atrás das costas e perguntava então a médium em estado de transe, e com isso no processo de comunicação a subjetividade que estava se identificando como espírito, e aí nós podemos dizer, ele perguntava ao espírito que se identificava dessa forma quantas moedas e qual o valor das moedas que havia em suas mãos. Então dizia a quantidade e o valor, e ele então abria as mãos e contava para ver se correspondia, se era aquela quantidade, se era aquele valor. Então assim, ele atestando os acertos, e é claro que pela repetição poderia até fazer uma estatística com isso, verificar a quantidade de acertos, se isso poderia ser fruto do acaso, da sorte ou não. E o que ele vai verificando justamente é um grau de acerto que é muito alto. Então a acurácia nesse caso vai muito além do que seria possível, vamos dizer assim, por fruto do acaso, por fruto de sorte. E Arthur Conan Doyle ele continua fazendo essas experiências, mas chega um momento em que ele, é claro que pode não estar com essa informação exatamente da forma como eu vou dizer, logo não é uma citação ipsilíteris, mas o fato é que ele vai fazendo esse teste, chega um momento que o Espírito diz a ele basicamente o seguinte: olha, eu não estou aqui para adivinhar, para ficar adivinhando quantas moedas você tem nos bolsos. Estou aqui para tratar de questões que são questões concernentes aos interesses da humanidade, de questões que dizem respeito especialmente a aspectos da vida relacionado à ética, para assim, portanto, inclusive ter a possibilidade de tratar de questões existenciais. Então veja que para aquela subjetividade que estava se comunicando, que nós chamamos de espírito, não interessava ficar o tempo todo dizendo quantas moedas havia no bolso, né? Sendo testado na sua acurácia, vamos dizer, na capacidade de acerto. Isso não interessava, essa parte assim mais material e que diz respeito, que se refere à necessidade de prova, de provar que ali a comunicação é uma comunicação verdadeira, de que de fato aquele fenômeno é um fenômeno verdadeiro. Chega um momento em que já não há mais a necessidade para aquela entidade espiritual de seguir com isso. Então, ir para além, portanto, desses testes e poder tocar em aspectos que sejam relativos a uma compreensão, a forma de compreender a vida. E, é claro, a possibilidade de tratar também de aspectos que são fundamentais no que diz respeito ao que está no campo da ética. E aí Arthur Conan Doyle ele vai e passa a conversar com o espírito sobre isso. Acontece algo semelhante com um outro grande escritor francês, Victor Hugo, que é conhecido justamente por uma de suas obras-primas, quer dizer, por duas, né, que foram transformadas em produções cinematográficas, como é o caso de Corcunda de Notre Dame, passou a ser um desenho, né, assim, e também como um filme, e Os Miseráveis. Então essas duas obras são mais conhecidas normalmente. Então, gênio literário, Victor Hugo, um dos grandes nomes da literatura mundial, e especialmente, é claro, da língua francesa. Quando ele esteve exilado na ilha de Jersey, devido ao golpe de Napoleão III, então ele teve a oportunidade de entrar em contato com as chamadas mesas girantes. E aí, a partir de então, ele vai tendo a possibilidade de dialogar com a espiritualidade, com parentes desencarnados, e começam a aparecer subjetividades, espíritos que se identificavam como grandes escritores, exemplo de Esopo, La Fontaine, Molière, e ele passa a dialogar com esses espíritos, esses antigos escritores, inclusive um que se denominava como a Sombra do Sepulcro, que o convida para fazer um diálogo através de sonetos, através de poesia.
E a partir daí, em um pouquinho além do próprio fenômeno da mesa girante, poder tratar de aspectos mais profundos, também mais significativos em relação à vida. Então veja como o fenômeno, já que envolve subjetividade, envolve a participação dos espíritos, ele não se delimita apenas a uma manifestação que venha satisfazer a curiosidade ou a comprovação de que de fato ele existe, mas a partir daí a possibilidade de ter as suas consequências exploradas. Se pensar então, olha, se existe a dimensão espiritual, se o espírito existe mesmo, então como é que eu posso enxergar a vida? Como é que eu posso enxergar a minha relação com a vida, a minha relação com o mundo, minha relação comigo mesmo, com os outros, a relação que se dá, inclusive quando nós pensamos acerca da existência da dimensão espiritual, com o que eu chamo de alma, e a relação com o que eu chamo de corpo. Então a alma é o que é mais importante, tendo em vista a tradição, a própria tradição religiosa, especialmente nesse nosso contexto marcado pela tradição judaico-cristã. Então a alma é fundamental. O corpo, ainda nesse contexto, considerando a tradição do próprio cristianismo, o corpo seria um risco para a purificação da alma. O corpo seria algo que levaria a riscos de contaminações devido a certos prazeres que são mais próprios de serem vivenciados pelas manifestações que acontecem na vida através justamente do que o nosso corpo, nossos corpos possibilitam. Os prazeres da carne, então a alimentação, né? Os prazeres que envolvem justamente os estímulos sensoriais nessa vivência que nós temos do corpo, essa, portanto, condição corpórea. E desse modo há uma tendência a se fazer uma oposição alma e corpo, o que está fora e o que está dentro, como se fossem coisas opostas, como se fossem justamente instâncias que não podem dialogar. Em alguns casos nós vamos ver, por exemplo, no Livro dos Espíritos, uma questão que diz respeito à relação que está logo no início, entre matéria e espírito. Então está logo no primeiro capítulo, no segundo capítulo, se não me engano, em que Kardec pergunta, a questão 22A, que definição podeis dar da matéria? Existe uma definição, que é a definição clássica, né, que inclusive definição vale da época, de matéria como tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, mas não é essa a definição que é dada. A definição que é dada aqui, pelo menos que se encontra no Livro dos Espíritos, é a seguinte: a matéria é o liame que escraviza o espírito. Então essa palavra escraviza é uma palavra muito forte, pesada, vamos dizer assim. É o liame, então, que escraviza o espírito. É um instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. A matéria é um instrumento que ele usa e, ao mesmo tempo, sobre o qual exerce a sua ação. Ficando nessa questão, nós teríamos assim uma relação que, de certo modo, é de oposição. Então, aquilo que é espiritual, a alma, é aquilo que é material, inclusive que serve para a constituição do corpo, que é a base para a constituição do corpo. São coisas aparentemente opostas. E, inclusive, o corpo acaba sendo, nesse caso, uma matéria como algo que escraviza, o liame que escraviza o espírito. O espírito aí com E minúsculo, não é espírito ainda como ser individualizado. Então, tudo aquilo que diz respeito a expressões espirituais, né? Ao que os próprios espíritos chamam de princípio espiritual. Então, aí nós temos essa relação espírito e matéria. Então a matéria não serve apenas como esse intermediário, serve apenas como um instrumento e nada mais. Aí eu acredito que é preciso ter cuidado, porque há um risco de se pensar de uma forma que é polarizada e seguindo a própria tradição encontrada em muitos casos no cristianismo, de colocar o corpo como algo que é espúrio, como algo que não tem, vamos dizer assim, um valor em si. O valor que tem valor, que é mais fundamental, seria o espírito. Por que é que eu estou dizendo tudo isso? Qual é a razão de ser para se colocar essas
reflexões, né? É justamente para termos o cuidado e o entendimento um pouco mais, vamos dizer assim, fundamentado acerca das informações dos Espíritos e desse modo, verificar se existe essa polarização ou não. E aí, então, logo depois, Kardec vai perguntar na questão 27, haveria, assim, dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E a resposta é sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Veja, de tudo que existe, Deus é colocado como algo que está acima de tudo, espírito e matéria. Logo, se matéria também é como um princípio fundamental de tudo que existe, então nós não podemos colocá-la no lugar secundário, tá? No lugar que seja irrelevante. É como algo necessário e fundamental. Então são elementos gerais do universo, espírito e matéria. E acima de tudo, como eles colocam, Deus. Tá? Então já começa por aí. E depois há uma questão, que é a questão 367, que Kardec pergunta: o espírito, ao unir-se ao corpo, identifica-se com a matéria? A matéria não é mais que o envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. E aí preciso ter cuidado, porque muitos dizem assim: olha, se o corpo é só a veste do espírito, então não serve de nada. Né? E aí nós temos, em muitos casos, um descuido, um desleixo em relação justamente a esse instrumento precioso que nos constitui, e desse modo que não pode ser visto apenas como um mero instrumento, como algo que meramente escraviza o espírito, mas como também o que nos dá a oportunidade de reviver, que nos dá a oportunidade de ter experimentações significativas e transformadoras nesse curso do tempo, que vai identificando ou delimitando o que nós chamamos de vida, da nossa vida, e desse modo passarmos a ter uma relação de valorização com o corpo, com o que está fora, com o que é exterior também, porque é um dos elementos gerais e que é necessário para a própria manifestação do espírito. Sem a matéria, considerando o que os espíritos trazem, não há possibilidade da manifestação espiritual. Desse modo, portanto, não se trata de uma compreensão que venha a dar centralidade ao corpo, à matéria, ao que está fora. E ao mesmo tempo também não dá tanta centralidade ao que está dentro, ao interior, né? Ao espírito. E é natural que tenhamos um cuidado que costuma ser maior em relação a aspectos que permanecem, que são mais permanentes. A nossa subjetividade, a nossa consciência, o corpo vai mudando gradativamente. O corpo vai mudando ao ponto, inclusive, de chegar um momento em que não há mais a possibilidade dele preservar a vida, de se preservar como organismo vivo, e daí em diante vem o fenômeno que nós chamamos de morte. Nesse sentido, inclusive o budismo, ele vai trazer uma compreensão do corpo não como algo espúrio. A matéria, assim como aparece na compreensão dos espíritos, não é algo que por si só ou de forma inerente tenha uma condição que seja boa ou ruim. Não é nem boa nem ruim. Então não tem assim uma qualidade que lhe seja inerente nesse sentido do que nós atribuímos como bom ou definimos como bom ou como ruim. Tá? A questão que é colocada, por exemplo, no budismo é do apego. O problema é o apego, é a compreensão de que nós não podemos ter um apego acerca daquilo que é transitório. Se as coisas são transitórias, são impermanentes, logo elas vão se desfazer com o tempo. Então, se você tem apego a algo que é impermanente, vai chegar um momento em que aquilo vai faltar. E se vai faltar, logo vai causar dor, vai ser justamente um motivo de sofrimento. Se você não quer esse sofrimento, então é preciso ter uma relação de desapego. Uma relação de desapego não é uma relação de descuido, de desleixo, de desvalorização. É uma relação que diz respeito à compreensão das coisas que são permanentes e impermanentes. Eu me apego, se eu me apego ao que é impermanente, ao que eu sei que é impermanente, então eu estou assim criando condições para que eu sofra em função do sentimento de perda.
porque é algo impermanente. Mas não significa dizer que deva ser descuidado, não significa dizer que seja desvalorizado, porque não significa que não tenha função, que não tenha importância, que não tenha valor. E isso é algo que se identifica em nosso entendimento com o que vamos encontrar no contexto dos ensinamentos dos Espíritos. Porque, embora eles digam que a matéria é o liame que escraviza o espírito, o que é apenas uma veste, mas veja, também colocam que é o elemento geral do universo. Inclusive colocam em outras passagens que sem a matéria o espírito não tem possibilidade assim de encontrar condições para a sua manifestação e o seu desenvolvimento, para o aflorar das suas potencialidades. Então, nós não podemos assim fazer uma polarização, transformando a matéria no mal e o que é espiritual no bem. Isso seria o que se chama de maniqueísmo, uma visão maniqueísta, uma visão que polariza, né? Então, criada por Mani na Pérsia, que vai se disseminar pelo Império Romano e inclusive chegar a influenciar em muitos casos diversas religiões, até o próprio cristianismo, embora muitos cristãos importantes tenham sido opositores do maniqueísmo, como é o caso de Agostinho, chamado Santo Agostinho, que chegou a conhecer de forma mais aprofundada o maniqueísmo e depois ele faz a oposição, porque vai dizer, não existe essa separação do bem e do mal, tá? Então, do que é o bem, do que é o mal. E se existe um mal, então o bem precisa prevalecer, e a missão do que é o bem é acabar com o mal, então extinguir, exterminar o que é mal. Há um risco muito grande nessa visão, é claro que são muitas as possibilidades de se fazer considerações acerca disso, mas é um risco muito grande no que diz respeito às manifestações de extremismo, que podem resultar em violência, em você considerar que a sua religião, por exemplo, é a boa, ela é divina, é a sagrada, e uma outra ela seja demoníaca, ela seja o mal, e aí então uma tem que acabar com a outra. Que um determinado gênero seja o certo, o outro seja o errado, que uma raça, uma etnia seja boa, seja certa, e a outra seja errada, seja má. E nós vamos assim, é como acontece também na política, né? Então as polarizações que podem resultar justamente em violência. Então separar o mundo, separar a vida entre o que é bom e é ruim, não é uma coisa boa. Não é algo que venha a favorecer o pleno desenvolvimento da vida e que não está de acordo com a própria compreensão espiritual da vida, uma vez que há uma integração entre elementos que são aparentemente opostos. E essa integração entre o que é aparentemente oposto é algo que inclusive dá dinamismo à própria vida. Veja que na introdução do Livro dos Espíritos, traduzido por Herculano Pires, o próprio Herculano Pires cria uma introdução, e nessa introdução ele vai falar do Espiritismo como uma dialética. Então ele faz essa, vamos dizer assim, nessa introdução ele traz essa característica da filosofia espírita, que é justamente a sua a perspectiva dialética. O que isso significa? Que não há nessa perspectiva uma separação entre opostos, não há essa polarização, né? Corpo e alma, como bom e o ruim, corpo ruim, alma bom. Então, assim como em tantos outros aspectos, a matéria, espírito, se nós falarmos também sobre sexo feminino, masculino, então daquilo que costuma ser colocado com luz, escuridão, luz e sombra, não há essa oposição, mas uma relação de diálogo, de interação entre o que é aparentemente oposto, contraditório, para que se gere justamente um fruto a partir daí, para que venha a emergência de um conteúdo novo, do que pode ser chamado de síntese, uma relação entre tese, o que pode ser considerado como um bem, antítese, o que é considerado como um mal. Vamos mudar os termos, né? Então, espírito
matéria, mas na integração de ambos, espírito e matéria, nós vamos encontrar uma síntese nessa perspectiva dialética. Tanto é assim que Herculano Pires diz na introdução, em vez de dar ênfase sobre o livro dos Espíritos, em vez de dar ênfase à contradição em si, à luta dos opostos, prefere dá-la à harmonia, à fusão dos contrários, para uma nova criação. E é nesse sentido que se desenvolve o diálogo no livro dos Espíritos. Veja o que ele fala da ênfase, à harmonia, à fusão dos contrários para uma nova criação. Então é aí que ele vai chamar de dialética, quer dizer, é essa perspectiva que ele traz da dialética, e eu só trouxe um trechinho da sua fala nessa introdução que ele faz do livro dos Espíritos. Então a característica, se é uma característica que nós vamos encontrar no bojo do saber espírita, então não podemos falar de uma relação de oposição. Daí a beleza da música, que vai trazer essa perspectiva dialética de uma forma suave, de uma forma leve, ao dizer: viver é afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Então cabe uma reflexão de perguntarmos: como é que nós afinamos os nossos instrumentos? Em relação à vida, tá? Não instrumento, aí falando do corpo. Então, viver é afinar um instrumento, então como é que nós vamos afinando esse instrumento que é a vida? De dentro para fora, de fora para dentro. Como é que eu cultivo o que está dentro para que seja, a partir daí, uma experiência rica, para que aquilo que está dentro seja cultivado de uma forma que possa produzir bons frutos? Como é que eu cuido também do que está fora? Então, essa é uma reflexão importante. Às vezes a gente observa o entendimento de que o corpo é só uma veste, de que o corpo é só um instrumento, como algo que fundamenta um descuido em relação ao corpo. Não ligo, então o que pode acontecer? Eu vou morrer um dia mesmo, então esse corpo vai se desfazer, não vai me servir mais. No entanto, é preciso saber os cuidados que nós temos em relação à nossa saúde, em relação ao nosso bem-estar, em relação a tudo que nós somos. Porque não somos apenas alma e espírito, nós somos corpo também. Inclusive, segundo as informações dos espíritos, mesmo após a morte, nós continuaremos com o corpo de uma natureza diferente, mas ainda assim a necessidade de um corpo. Portanto, não é uma condição em que o espírito esteja livre de todos os aspectos materiais. E nem se tem essa informação de que chegará ao ponto em que haverá uma independência, uma autonomia absoluta acerca do que é material. Então, há essa necessidade de integração. Logo, como é que nós estamos cuidando do que está fora também? É só cuidar do que está dentro? Ou cuidar do que está fora apenas? É uma questão interessante e é claro que por isso nós vamos, não justificando, mas contextualizando melhor, que se encontra como uma ênfase dada aos espíritos quanto à centralidade da alma, é porque devido ao lugar mais restrito ao campo da religião, do que diz respeito à espiritualidade, do que diz respeito à vida após a morte, então, de um modo mais geral, se tem uma prevalência acerca de aspectos que são exteriores, de aspectos que são materiais. De modo que a vida, em sua prática, especialmente em sua praxis, costuma ser mais valorizada em relação a esses aspectos, em relação aos elementos que são materiais. É o que costuma dar mais representatividade, é o que costuma servir como base para que se tenha um sentimento de autoestima desenvolvida. Então, quais são os elementos simbólicos que eu passo a adquirir na minha vivência social, que vão me levar a um lugar de representação, e a partir daí de importância, de como eu me sinto importante, as roupas que eu visto, como a aparência do meu corpo, quais são os meus hábitos, portanto, de aspectos que são mais exteriores. Esse corre o risco, inclusive, de uma
de um conjunto de valores que possam caracterizar um hedonismo. Então, a busca de prazer apenas por si só, de prazer por prazer. Tá? E, ao mesmo tempo, a partir junto com essa busca, a valorização que venha da própria imagem a partir desses elementos que são exteriores, desses elementos que são materiais. Então, o que os espíritos vão dizer, cuidado. O que é importante, o que é mais permanente, não está aí, não está nessa transitoriedade da matéria, mas está justamente centrado em uma outra condição, que é uma condição inerente à vida, que é da existência de um princípio, que é o princípio espiritual, que nos constitui. Logo, se o corpo é transitório, se ele se esvai com a morte, mas eu continuo existindo como espírito. Então isso é importante, a questão é o que é cultivo que vai permanecer. Só que esse cultivo, ele se dá também através das manifestações que são exteriores do que está fora, das vivências que acontecem na própria relação do nosso corpo com o mundo. De modo que isso nos constitui. Então, nossas memórias, nós podemos ter experiências que dizem respeito justamente à forma como nós cuidamos do que está fora. Mas veja, não é exatamente o que é de natureza material que se apresenta como determinado objeto que vai ser valorizado, mas é o que aquele objeto vai me permitir em termos de experiência, o que ele vai oportunizar. Vamos dar um exemplo, não é uma casa necessariamente que vai representar um valor fundamental para a vida e trazer assim aspectos que sejam significativos, permanentes e que continuem comigo como espírito. Mas é a relação, a experiência, a vivência que eu tenho, por exemplo, com uma casa. E há uma poesia de Manuel Bandeira que é muito interessante, eu não me lembro, A Velha Chácara, se não me engano esse é o título, A Velha Chácara. Ele já no seu livro, também não me lembro exatamente, mas se não me falha a memória, A Lida dos 50 Anos, e Bandeira teve uma adolescência, né? Infância, adolescência, início da vida adulta difícil por conta de uma doença que ele teve, foi diagnosticado ainda na adolescência, uma doença respiratória. Da época não se tinha um tratamento que fosse eficiente, o necessário para tanto erradicar a doença quanto lhe dar uma qualidade de vida, uma boa qualidade de vida. E ele teve que conviver com a perspectiva constante da morte. Por isso, no seu primeiro livro, o primeiro livro de poesia de Bandeira, chamado A Cinza das Horas. Olha como é até um título bem sugestivo, né? Então ele vive como se fosse a cinza das horas, é como uma vida que está na iminência de acabar. Tanto é assim que a primeira poesia desse seu livro, A Cinza das Horas, tem um verso em que ele diz: eu faço versos como quem morre, né? Eu escrevo como quem morre. Então, no início era assim sofrido, uma relação de iminência da morte que trazia assim esse amargor perante a vida. Mas isso com o tempo vai passando, e a visão e a forma de sentir a vida de Bandeira também muda, de Manuel Bandeira. E a Lida dos 50 Anos, ele fala de uma poesia, de uma casa, A Velha Chácara, que foi uma casa da infância. Em um determinado trecho, não me lembro a poesia por completo, mas o interessante é que em um determinado trecho ele vai dizer assim, que a casa foi destruída, a casa já não existia mais, né? Então ele vai falando sobre isso na poesia. E no final ele diz assim, a casa já não existe mais, mas o menino ainda existe. Aquela casa, aquela velha chácara, foi o lugar das suas vivências da infância. O lugar, portanto, onde ele tem as suas memórias, vamos dizer assim. Então, mesmo que não exista materialmente mais pelo dinamismo da própria condição material, então aquela casa, mesmo tendo sido destruída, porque é algo transitório, e aconteceria em um determinado momento, em algum tempo, por alguma razão, apesar de não existir mais, no entanto, aquela vivência foi profunda, foi significativa, de tal modo que se a casa não existisse, ele não teria aquela experiência, pelo menos da forma como ela aconteceu naquele contexto.
Então, o que está fora também é importante, é o que nos constitui, é o que ajuda na constituição de nossas memórias. Então, não podemos separar e dizer que o corpo não serve. Isso não quer dizer que estejamos fazendo apologia ao corpo em detrimento da alma, tá? Não significa isso de forma absoluta. Não, cada um escolhe o que for o melhor caminho para se sentir bem, para se sentir feliz, para cuidar de si mesmo. O importante é saber se está cuidando de si em todos os aspectos. Tá? Isso é algo muito difícil, né? Cuidar em todos os aspectos. Então, o que é que nós escolhemos? O que é que nós decidimos fazer? Sem preconceitos, né? Porque costumamos atribuir uma condição de espiritualidade a certas manifestações ou a certas práticas, melhor dizendo. Então, se a pessoa decide, por exemplo, fazer yoga em lugar de uma determinada prática de esporte, futebol, ou seja lá qual for a modalidade esportiva, aí então se tem um valor maior, né? Nossa, a pessoa é tão espiritualizada que está fazendo yoga, né? Então está fazendo ali uma prática meditativa, ao mesmo tempo que cuida do corpo, está cuidando da alma. Mas se fizer uma outra modalidade esportiva, aquilo trazer ludicidade, aquilo da forma como é vivenciada aquela prática, se representar um cuidado também consigo, com a sua saúde e com o seu corpo, porque também deixa de ser uma experiência que tenha valor e que inclusive caracteriza essa relação de cuidado com o que está fora. Então, por que seria assim? Não precisamos ter uma visão que seja um pouco mais ampla, né? Uma visão que não esteja contaminada por preconceitos. E o importante é que cada um se sinta feliz fazendo o que precisa fazer. Interessante é que isso traz uma questão que está no Livro dos Espíritos e que se refere justamente ao que os Espíritos, ao que Kardec vai chamar o limite do necessário, e a partir daí como ele vai dialogar com os Espíritos acerca desse tema, o limite do necessário. Tem uma questão que é bem interessante, que é a seguinte, a 715. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Então veja, o que é necessário e o que é supérfluo. Mais uma vez a gente pode ter uma relação que aparentemente é de oposição. Então o que é necessário, o que é supérfluo, né? O que é importante e o que é desimportante. Existe regra, existe um código de conduta estabelecendo e dizendo, denominando cada coisa como supérflua, como necessária, como importante, como desimportante. Então, se o Espírito vem e diz assim, olha, isso é importante, aquilo é desimportante, isso é necessário, aquilo é supérfluo, então será que de fato é o que vai constituir um código de conduta que deva ser generalizado, que seja válido de uma forma geral? Então, sobre essa pergunta, como pode o homem conhecer o limite do necessário, os Espíritos respondem a Kardec o seguinte: o sensato conhece por intuição e muitos o conhecem à custa de suas próprias experiências. Veja só, eles não estão dizendo aqui o que é necessário, o que é supérfluo, tá? Tanto que a pergunta de Kardec não é o que é necessário, o que é supérfluo, é como pode o homem conhecer o limite do necessário. Essa que é a pergunta. Está perguntando: o corpo é necessário, é desnecessário, a matéria é necessária, é desnecessária, em suas várias expressões. Então, inclusive naquilo que se transforma em bens culturais, em bens que são valorados em função dos signos que ganham, numa relação financeira, numa relação que perpassa o próprio trabalho ou a retribuição pelo trabalho realizado. Não é isso que ele está perguntando. Está perguntando de cada coisa, o que tem valor, o que não tem valor, o que é necessário, o que é supérfluo. É como nós podemos conhecer o limite do necessário. Em relação ao cuidado com o que está fora também. Então veja, não há regra para isso. Tá? Não existe uma regra ou um código que vai estabelecendo tudo que seja necessário e desnecessário. E muito menos não se diz que não temos nenhuma necessidade mais. Que aqueles que alcançou uma condição em que esteja livre de necessidade se tornou um espírito puro. Não se diz isso. Tá?
A própria pergunta de Kardec já elimina essa hipótese. Então, é possível que um espírito alcance essa condição de não ter mais nenhuma necessidade. Então, o espírito puro é aquele que não tem mais nenhuma necessidade. Essa hipótese não é colocada. Então, nós sempre temos algumas necessidades. A questão da necessidade não é questão de sofrimento, não é porque eu tenho necessidade que eu estou apegado. Tá? Necessidade diz respeito à própria experiência de vida, a própria experienciar a vida. Tá? Então, não se trata disso. A pergunta é como pode o homem, o ser humano, o homem, a mulher, então o ser humano de um modo geral, como pode conhecer na sua manifestação consciente, né? Então na relação que tem a partir daí com a vida, como pode conhecer o limite do necessário. Então até quanto eu como, o que é que eu como normalmente, quais são as minhas práticas habituais, quais são as minhas escolhas, quais são os meus lazeres, as minhas práticas lúdicas, enfim, o que é que eu faço com os bens que estão à minha volta, quanto eles representam, quanto eu preciso de mais, quanto eu não preciso de mais, se eu decido ser minimalista, naturalmente eu vou precisar de bem menos, né? É a própria filosofia de o mínimo do mínimo, né? Então viver com apenas aquilo que garanta mesmo ali da forma mínima uma condição de vida. Tá, então a pergunta é essa: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Mas a resposta não é taxativa em relação a dar uma precisão quanto a isso. É dizer, o sensato conhece por intuição. Então qual a possibilidade de nós conhecermos o limite do necessário? Por intuição. Se não for por intuição, é pela experiência que nós vamos conhecer. Logo, pela experiência eles dizem, e muitos conhecem à custa de suas próprias experiências. Logo, a partir da experiência, vamos dar um exemplo que seja mais simples. Eu como muito, passo mal, eu digo, eu comi demais. Então eu sei que eu passei do que é necessário. Né? Então se eu passo a ter hábitos que comecem a prejudicar a minha saúde, o meu bem-estar, então isso vai me dizendo que eu estou passando do que é necessário ou estou deixando de cumprir o que é necessário para ter o cuidado comigo mesmo. Porque é importante lembrar, viver é afinal um instrumento de dentro para fora e de fora para dentro. Então não adianta, o que é que adianta ficar em oração 24 horas por dia? Claro que ninguém faz isso, né? Mas vamos dizer que alguém queira ficar em oração, ir a um centro, a um templo de uma forma constante, regular, ter as chamadas práticas espirituais também de uma forma muito constante, mas não cuidar do que é exterior. Então isso a própria vida ensina, não é um castigo de Deus. Aí mais adiante podem vir problemas que sejam decorrentes justamente de escolhas que não são boas. Aí você vai aprender com a experiência. Né? Então quando nós falamos sobre a dimensão espiritual da vida, não vamos fazendo uma oposição, uma polarização, desse modo negando ou destituindo de valor tudo que é exterior, tudo que representa a matéria em função do espírito. Mesmo que a matéria, o que é exterior, seja considerado como diriam os hindus, como o mar de Maya, o mar das ilusões, por ser transitório, então por não ter esse caráter absolutamente permanente, né? Então pela impermanência das próprias coisas, do dinamismo das forças materiais do universo, da vida. E aí eu passo a dar centralidade apenas ao que é espiritual? Não, e podemos dizer que o espiritual também é dinâmico, né? Que o princípio espiritual ele tem um dinamismo, que nós somos, inclusive do ponto de vista essencial, do ponto de vista, vou mudar a palavra, espiritual, dinâmicos, seres dinâmicos. Nós temos também o dinamismo, embora os conteúdos eles não se percam, né? Eles não vão se perdendo, não vão se diluindo com o tempo a ponto de não serem resgatados mais. Nós continuamos sempre com aquilo que nós conquistamos, mas também somos dinâmicos do ponto de vista espiritual. Então é preciso ter cuidado em relação a
essa questão que diz respeito ao que está fora, que diz respeito ao corpo, que diz respeito à matéria. Porque às vezes a gente acaba vendo muito uma oposição e a partir daí uma relação valorativa entre o que está dentro e o que está fora, considerando bom o que está dentro e ruim o que está fora. Ruim até em termos potenciais, né, do que pode levar a um caminho do que se chama, entre aspas, de pecado, né? Algo que pode desvirtuar, que pode contaminar, que pode corroer e desnaturar a natureza divina. Então você tem essa oposição. Essa posição é uma posição maniqueísta, né? De se considerar que existe algo que é bom e existe algo que é mal. É interessante que o próprio Agostinho ele costumava dizer assim, para a gente encerrar, né? Ele dizia, em oposição ao maniqueísmo, que o mal é apenas aquilo que não está preenchido de Deus. Em outras palavras, que a ausência de Deus é o que caracteriza o mal. Onde não está Deus, nós temos a possibilidade da emergência de conteúdos que vamos atribuir a qualidade de mal. E nesse sentido, agora sim, é para concluir, tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a 630, os Espíritos perguntam a Kardec, como se pode distinguir o bem do mal? Melhor, Kardec pergunta aos Espíritos, como se pode distinguir o bem do mal? E eles respondem a Kardec, o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dele se afasta. É uma resposta muito parecida com o que diz Santo Agostinho. Quando eles falam o bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus e o mal é tudo que dele se afasta, é o que Agostinho diz quando afirma que o mal é a ausência de Deus. Então, nesse caso, são respostas muito parecidas. É preciso lembrar que Agostinho é um dos espíritos que assinam os prolegômenos, né? Tem lá o seu nome citado em prolegômenos e outras mensagens que aparecem no bojo do saber espírita nessas obras que são referenciais. Mas é uma visão interessante porque não traz o mal como algo que já existe, que é criado, né? Uma criação, como algo que está posto aí. Então, se nós preenchermos de divindade o que é exterior, a matéria, o corpo, então isso deixa de ser mal, deixa de ser ruim. Né? Desse modo, nós passamos a ter um cuidado absoluto. O nosso entendimento é que os Espíritos nos ensinam, de forma pessoal, particular, em nossas experiências mediúnicas, e de uma forma mais geral, quando nós vamos encontrar outras experiências também, quando nós vamos encontrar outras fontes de relação com a espiritualidade, nessa visão acerca da vida, que sempre busca, a partir daí, criar bases que possam contribuir para o pleno desenvolvimento de nossas vidas, para um viver que seja preenchido de paz, que seja preenchido de bonança, de harmonia. Então a gente para por aqui, um beijo no coração e voltando a esse nosso mantra, que é a letra da música, viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Muita paz, gratidão e até uma próxima. Mais uma vez, beijo no coração, que Deus nos abençoe hoje e sempre.